Hoje eu vou falar sobre o pecado. O pecado, ele tem um poder destruidor. Tudo que o pecado toca, o pecado destrói. Aonde existe pecado, tem destruição. Aonde existe pecado, tem morte. O pecado destrói a consciência, o pecado destrói a paz, o pecado destrói os relacionamentos. Aonde chega o pecado, chega a destruição, seja o pecado que for. O pecado é tão mortal, o pecado é tão destrutivo, que para vencer o pecado, Jesus teve que morrer na cruz. Olha o preço do pecado. Para vencer o pecado, Jesus teve que morrer. Ele morreu por mim, pelo meu pecado. Ele morreu por você, pelo seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado qual é? É a morte. Não existe nada de bom no pecado. Ainda que seja um pecado que traga algum tipo de prazer, esse prazer que o pecado apresenta é como uma isca. Quem já foi pescar? Já pescou? Tá. O que você coloca no anzol para pegar o peixe? Uma isca. Qual que é a isca? É algo que o peixe come, é algo que o peixe gosta. Não é assim? Sim ou não? Ele imagina o seguinte, eu vou comer o instinto dele, é meu alimento, eu vou comer. Mas quando ele coloca a boca naquela isca, o que tem dentro daquela isca? Um anzol, e ali ele perde a vida dele. Assim é com as armadilhas, arapuca. Quem já pegou passarinho? Já? O que você coloca para pegar passarinho? Você bota lá a armadilha, não bota? Mas o que você coloca ali para chamar o passarinho? Você tem que colocar alguma coisa. Se não tiver uma isca, algo que ele goste, ele não vem. Então o diabo, ele maqueia o pecado, ele cobre o pecado com uma isca, com algo que a minha carne gosta, justamente para me enganar. Então parece uma coisa boa, mas só destrói. O pecado é altamente destrutivo. Olhe para mim, eu já atendi homens que falaram assim: eu destruí a minha vida por causa de uma aventura. Conheci uma moça no trabalho, mas eu sou casado. Conheci uma moça no trabalho que começou a dar em cima de mim, eu comecei a retribuir, a flertar com ela também, e ao invés de parar, ou seja, ao invés de resistir, eu me entreguei. Se na hora ele pensasse no que a esposa ia sofrer, no que os filhos iam pensar, ele faria o que fez? Não, mas naquele momento, parece que a pessoa esquece de toda a consequência do erro, ela só fica vidrada naquela isca, naquele momento, naquele sentimento. Por isso que o pecado é tão destrutivo, porque ele engana. Como começa o pecado? Da onde nasce o pecado? Vamos ler. Tiago capítulo 1, versículo 12. Leia alto, por favor. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado aquele que faz o quê? Suporta a tentação. Então você vai ser tentado, eu serei tentado, todo mundo será tentado. Então o que eu tenho que fazer? Suportar. O melhor caminho é suportar o pecado, é suportar a tentação, para receber a coroa da vida. Como é que eu suporto o pecado? Pensando. Eu quero que você pense nas consequências. Quando você lê os salmos de Davi, tem salmos maravilhosos, não tem? Tem salmos que são músicas, você sabe disso, né? Tem salmo que é canção, é um hino alegre, um hino feliz. Mas depois que Davi pecou, os salmos mudaram um pouquinho.
Salmos de alegria, onde ele dizia: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei. Salmos de alegria que dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se tornam em salmos de dor. Eu pequei, estou profundamente angustiado, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele muda, ele fala: parece que a minha pele se apegou aos ossos, estou com dores, estou me sentindo terrível. Mudou. Olha a consequência do pecado dentro dele, porque ele não resistiu à tentação. Ele olhou para Betseba, a mulher que não era dele, e caiu em tentação. Então eu tenho que suportar a tentação, porque se eu não suporto a tentação, eu caio, e se eu caio, eu tenho que lidar com as consequências dessa queda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o pecado vai estar sempre ao seu redor, sempre te tentando. Agora, eu sou tentado como? É Deus que me tenta? É o diabo que me tenta? Leia o versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado é enganado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a pessoa, ela é enganada, ela é tentada pelas inclinações dela, são os desejos dela, são as fraquezas dela. Tem gente que a tentação dela é vida amorosa, mulheres que são tentadas por homens, homens que são tentados por mulheres. Mas tem gente que o problema dela não é esse, ela é tentada com isso aqui, ó, com dinheiro fácil, aí faz um monte de coisa errada. Tem gente que dinheiro para ela não é problema, se tem, tem, se não tem, não tem, ela não faz nada de errado com isso, mas ela é tentada na sua vaidade, ela é muito orgulhosa. Está dando para entender sim ou não? Cada um é tentado de acordo com a sua fraqueza, sua cobiça, suas inclinações. E se a pessoa não resiste à tentação, ela destrói. Por exemplo, Caim teve inveja de Abel, não foi? Ele não resistiu àquele pecado, ele deixou entrar. Olha a destruição que aconteceu. Ele matou o próprio irmão, o primeiro homicídio da Bíblia, o primeiro homicídio da humanidade, um irmão matando o outro. Não foi por causa de terreno, não foi por causa de herança, não foi por causa de mulher, foi por causa de quê? Inveja, o pecado da inveja. Volta e meia a gente toma conhecimento de pessoas que têm um comportamento totalmente diferente que deveriam ter. Não resistem à tentação, brigam de forma injusta com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai. Tem gente que explode dentro de casa, isso é pecado também, viu? Ira, quando passa do ponto, é pecado. Nervosismo, quando passa do ponto, é o quê? É pecado. Tem gente que peca contra o marido, peca contra a esposa, porque maltrata, porque chega para a esposa e fala assim: você não é nada, diminui a esposa. Esposa que diminui o marido, está destruindo a relação. Olha como é que o pecado é sutil e destrutivo. Sim ou não? Tem gente que está caindo num pecado atrás do outro. O melhor com respeito ao pecado é não cair, é resistir à tentação, que às vezes é difícil, na maioria das vezes é difícil. Esse é o melhor caminho. Mas tem o caminho para quem caiu e eu já vou falar. Leia o versículo 15. Depois, havendo o quê? A concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então a pessoa sofre a tentação, se ela não resiste à tentação e entra em tentação, ela começa a conceber o pecado, e quando o pecado é concebido, quando ela comete o ato, vem a destruição, vem a morte. Tem gente que matou o casamento quando traiu. Tem gente que está se matando aos poucos com pecado.
porque se entrega à pornografia, há outros que se entregam à mágoa, sabe que é errado, se sente mal depois que faz, mas continua fazendo. Tem gente que comete o pecado da língua, fofoqueira. Não tem gente assim? Quando eu falo de fofoqueira, é a pessoa que fala mal dos outros, que quer ver o mal da outra pessoa. Cuidado com isso. Ela quer ver o mal. Fala mal. Está pecando, está errado. Ela não resiste. Olha o que aconteceu com Judas. Olha o pecado de Judas. Vendeu Jesus. 30 moedas. Ganância, dinheiro. O que aconteceu com Judas depois? Destruição. Como é que a destruição veio para ele? Ele se matou, ele se suicidou. Tem gente que ela está nesse caminho, ela está se destruindo. Cada dia que passa ela está se destruindo mais. E às vezes dentro da igreja. Ou gente que já foi da igreja, aí ela vai e volta, fica um pouquinho, se afasta um pouquinho, volta um pouquinho, depois se afasta de novo. Meu Deus, ela vai ver, já passou 5, 10, 20 anos, e o pecado continua ali, dominando, controlando e matando, destruindo. Diga assim, chega de perder para o pecado. Você tem que dar um basta nisso, é você que faz, é você que fala, chega, é você que fala, basta, eu vou perdoar, vou limpar meu coração, não vou sair daqui com esse pecado dentro de mim. É isso que Deus quer ver em você, se livrar desse pecado. Bispo, o senhor falou aí que o melhor caminho para o pecado é não pecar, que o melhor caminho da tentação é resistir à tentação. E eu que já caí, bispo, e eu que pequei, qual que é o melhor caminho para mim? Arrependimento. Qual? E aonde começa o arrependimento? O arrependimento começa na consciência, quando eu entendo, isso que eu fiz é errado, isso que eu cometi é pecado, isso me afasta de Deus, e aí eu luto para abandonar aquilo. Amém, amém. Pedro pecou, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Você sabe o que é você ser traído? Já pensou se a minha esposa falasse para alguém que não me conhece? Já pensou se alguém chega para mim, vem cá, você é marido da Cíntia? Eu falei, Cíntia? Eu nem conheço. Imagina por um minuto que o seu marido e a sua esposa tire a aliança, começa a andar por aí sem aliança, e você descobre que ele está falando para as pessoas que não é casado. Como é que você ia se sentir? Não, fala a verdade, como é que você ia se sentir? Misericórdia, traído, está me negando? Está me negando? Meu Deus do céu, você não me conheceu ontem não, me achou na rua não, tem uma história junto. Você imagina, Pedro fez isso, ele negou Jesus. Eu não conheço Jesus, não conheço, não sei nem quem é, para com isso. Aí daqui a pouco mais um vem cá, não, você fala igual ele. Você estava com ele, não, eu não sei quem é, para com isso. Daqui a pouco de novo, eu não sei quem é Jesus. Aí o galo canta. Na hora, o que eu fiz? Ele caiu em tentação, ele pecou. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele veio ter com Jesus novamente. Ele não fugiu do seu erro. Não, ele reconheceu. E por 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas? E ele fala o quê? Amo, Senhor, 3 vezes. Ele negou 3 vezes e disse que amava 3 vezes. Então apacenta as minhas ovelhas. E foi o que ele fez. Ele se consertou. Então o melhor caminho é não pecar. É resistir à tentação. Esse é o melhor caminho. Mas se você pecou, não é o fim. Existe outro caminho. Qual o caminho? Arrependimento. Amém, gente? Se você está bem com Deus, lute para ficar bem com Ele. Se você tiver que se desfazer de algumas amizades, desfaça. Se você tiver que mudar a rotina da sua vida, mude, para que você fique firme. Agora, se você está aqui hoje caído, caída, tem jeito para você. Qual o jeito?
arrependimento. Batismo nas águas. Se você não se batizou nas águas, está aqui. Quando acabar a reunião, eu te batizo. Se você soubesse que você fosse morrer no domingo que vem, meio-dia, você só tem essa semana de vida. E você sabe que depois que morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Como é que você viveria esses últimos dias? Vamos diminuir esse tempo. Vamos supor que você fosse morrer amanhã, meio-dia. Ô bispo, faz isso não quer morrer não. O que você faria hoje? Hoje ia ser um dia pesado, né? Você ia manter sua vida limpa, em paz. Não é isso? Tem gente que se soubesse que ia morrer amanhã ia até se batizar nas águas hoje. A questão é, nós não sabemos quando vamos morrer. Você pode morrer domingo que vem, pode morrer ano que vem, mas pode morrer hoje. Você pode morrer hoje. E se você tiver em pecado e morrer, qual é o salário do pecado? Você vai para o inferno. Se eu, como pastor da igreja, que prego, tivesse uma vida dupla de mentira e morresse, mesmo falando de Jesus, mas estivesse em pecado, para onde eu iria? Para o inferno. Então não é estar na igreja, não é ter uma gravata, é arrependimento, é pegar o que Jesus fez na cruz e colocar sobre a minha vida. Amém? O pecado, preste atenção, o pecado não é o ato em si. Deus não vê o pecado como um ato. Deus vê o pecado como um processo. Como assim? Foi o que a gente leu. É atraído e enganado pela própria consciência, depois concebe e dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Então o pecado não é o pecado em si, é todo o processo. Então quando eu sou tentado, eu tenho que resistir à tentação. Por isso que ele diz em seguida, não erreis, meus amados irmãos. Pessoal, é você que tem que abrir mão do pecado, se arrepender, falar com Deus. Aproveite essa oportunidade hoje para ser salvo. Amém?